E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que você já tem se acostumado a ouvir e aprender que a Bíblia tem teologia, sim, tem filosofia, sim, da melhor qualidade, mas que a Bíblia também tem ótima ciência. A Bíblia é clara, sim, ela é necessária, ela é suficiente, ela é inspirada toda pelo nosso Deus, de Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último versículo. E ela também é inerrante, ela contém fatos, não boatos. Ela não tem alegoria, não tem versos que não possamos entender como fatos, como verdades, como referências a fatos que de fato ocorreram. Até a poesia da Bíblia é inspirada em eventos reais que ocorreram. As profecias, olha só, todas elas confirmadas. De fato, a Bíblia é clara, ela é necessária, ela é suficiente, inspirada, inerrante, único guia de fé e prática. E ela tem autoridade absoluta em teologia, em filosofia e também em ciência. É a Bíblia que tem autoridade para interpretar a ciência. E não o contrário. Você tem aprendido aqui nos nossos podcasts a Bíblia e a ciência. Eu sou o Marcos Eberlin, cientista, pesquisador, escritor, químico. Presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, um grupo de cientistas que pela ciência mostra claramente que uma mente inteligente fez o universo e fez a vida. Ou a ciência que confirma a palavra de Deus. Não adiciona nada, absolutamente nada. Apenas confirma que um ser de inteligência fez o universo e fez a vida. Vemos pela ciência mais claramente seus atributos invisíveis, seu eterno poder e sua divindade já anunciados na palavra de Deus. Podemos, pela ciência, expandir um pouco o conhecimento que já tínhamos na palavra de Deus, mas nunca adicionar. A ciência não é guia de interpretação para a palavra de Deus, muito pelo contrário. O guia é a Bíblia. E temos visto também, em podcasts anteriores, que se a ciência tivesse utilizado sempre a palavra de Deus como seu guia, não teria cometido grandes erros e enganos. Guia seguro é a palavra de Deus. Por quê? Porque em Salmos 19 vemos os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, sem discurso, nem palavras, mas ouve-se a sua voz. A voz de um grande Deus que tudo fez está registrada nos céus, na vida, nas moléculas, nas células, nas plantas, nos pássaros, naquele show magnífico de cores. Um show magnífico de cores. E, de fato, nesse podcast, temos mostrado grandes verdades científicas da Bíblia. No 42, o podcast 42, que estamos fazendo agora, estamos anunciando para você, é outra verdade científica da Bíblia. A ordem exata na criação. Dizem que Gênesis é alegoria. É um conto que Deus contou porque as pessoas não tinham um conhecimento suficiente científico para que Deus pudesse descrever o Big Bang, a evolução darwiniana. Então Deus contou uma história parecida com épicos que temos por aí, sobre Adão e Eva e o paraíso e tudo mais. A criação. Será? Não. Verificamos pela ciência que o relato de Gênesis é técnico.
É magnífico, é perfeito. Inclusive a ordem da criação, a ordem que as coisas foram criadas, é perfeitamente entendida hoje pela ciência como uma ordem que faz sentido, uma ordem lógica das coisas. Teria que ser criado da forma que foi criado. Por exemplo, no primeiro dia, Deus separou a luz das trevas, em Gênesis 1, de 3 a 5. E é exatamente isso que nós vemos. Sem energia, não há matéria. Então, para que um universo material pudesse ser criado, precisaríamos de quê? Luz, energia. Então, a Bíblia começa no primeiro dia, Deus separa a luz das trevas, cria a energia, haja luz e houve luz. Radiação eletromagnética. E dessa luz e dessa energia, Einstein mostrou, pela conexão, a inter-relação que existe entre matéria e energia, que de luz pode ser feito matéria. Olha que coisa incrível. No segundo dia, Deus separou os céus das águas. Deus começa agora a estruturar o seu universo. O que era apenas energia, agora tem matéria, tem água, tem moléculas. No terceiro dia, Deus separou a terra das águas e criou as plantas. Magnífico. Tinha água, mas você precisaria de solo. Não poderia ter um planeta totalmente coberto por água, porque senão teríamos apenas seres aquáticos. Mas então, o que ele faz? Separa a parte seca dos mares. A única parte seca, porque em Gênesis 1:9, nós vemos também que Deus cria um grande continente, a Pangeia. Falamos sobre a Pangeia aqui em um podcast anterior. Assista na nossa série. Junta então a porção seca. E nessa porção seca, o que nós esperaríamos primeiro? As plantas, a vegetação. E é exatamente o que ele faz no terceiro dia. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. As plantas precisariam de luz para a fotossíntese, energia que vem do sol. E é exatamente isso que Deus faz. Separou o solo, 2/3 ainda do nosso planeta ele deixa com água para o tampão térmico, para que ele não esquente muito durante o dia, não esfrie muito durante a noite. Uma proporção perfeita de 1/3 de solo, 2/3 de água. E agora o que ele faz? As plantas cresceram, precisa de luz para fotossíntese. Então, imediatamente no próximo dia, não dava para esperar eras, daria? Absolutamente não. Milhões e milhões de anos para o sol aparecer, o que faria com que as plantas crescessem por fotossíntese? Impossível, mas exatamente quando precisa de sol, precisa de energia para fotossíntese. Quarto dia, Deus criou o sol. No quinto dia, Deus criou as criaturas aquáticas e os pássaros. Agora veja só, temos solos, temos plantas, temos um mar, um único mar, a grande Pangeia, e Deus faz o quê? Mares produzam peixes, ar produzam pássaros. Magnífico, a ordem correta. No sexto dia, Deus criou as criaturas da terra e os seres humanos. Os mares agora estão repletos de peixes. Os céus com os pássaros, as aves. Magnífico. Mas e na terra e no solo? Entre as plantas, nas florestas, Deus cria os animais, os dinossauros, os cavalos, os hipopótamos, toda uma coleção de insetos, mamíferos, caninos, felinos, povoa o seu planeta com uma riqueza absurda de vida. Vida aquática e agora, no sexto dia, vida também animal. E aí ele completa a sua obra com a obra-prima da criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele coloca agora homens e mulheres nesse planeta. Mais uma grande verdade científica da Bíblia.
Percebemos hoje que Gênesis é fato, é técnico, não é alegoria. Não é um conto qualquer, porque a ordem está exata, perfeita, coerente, uma lógica incrível, exatamente como deveria ser. Mais uma grande verdade científica da Palavra de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.